preciso falar holandês para morar na Holanda? Ou eu me viro apenas com o inglês? É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Sejam bem-vindos, eu sou a Ana e eu falo um pouco sobre a vida na Holanda. Bom, vamos começar do começo, né? Na Holanda se fala holandês. É o idioma oficial do país. Já desmistificando aí a primeira pergunta que eu recebo, ou a primeira pergunta, no primeiro tema de hoje, uma das perguntas que eu recebo muito é: mas aí se fala inglês? Sim, gente, se fala, mas não é idioma oficial, tá? Então vou começar esse vídeo bem na honestidade, porque aqui a gente fala holandês. E lá na província de Friesland, no norte do país, eles têm um outro idioma oficial, o segundo idioma oficial, que é o frísio, o fries. Mas no resto do país se fala holandês. E aqui na Holanda também tem muito dialeto, sabe? Em algumas outras províncias, cidades, por exemplo, em Zeeland, que fica já no sul do país, falei uma no norte e uma no sul, lá também tem um dialeto local que é o Zeeuws. Então, aqui e ali você pode até escutar assim, alguma coisa que se parece com holandês, mas não é totalmente holandês por causa desses dialetos. Mas aqui se fala holandês. O que significa isso? Significa que quando você entrar no supermercado, por mais que todo mundo fale inglês com você, né, se você perguntar, se você tiver alguma dúvida, enfim, problema, pergunta, as pessoas até vão te responder em inglês. Mas a hora que você entrar no supermercado, minha amiga, meu amigo, você vai se deparar assim, ó, com uma prateleira com 7 tipos de batatas e todas em holandês. Porque aqui a batata é igual a banana no Brasil, sabe? Eu tô no Brasil, eu falo: mãe, eu quero banana. Minha mãe vai na feira, alguém vai na feira, ou eu vou na feira e falo: eu quero banana. A pessoa pergunta: mas qual? Eu assim: como assim qual? Banana prata, nanica, maçã. Aqui é isso mais ou menos com a batata. Que tipo de batata você quer? Você quer aquilo que fica mais cozida, mais macia, enfim. E tudo não é um vídeo sobre batatas, mas só para explicar que tudo isso você vai ler e ouvir em holandês. Mas o que acontece? A Holanda é um país pequenininho, bem pequenininho. 17, quase 18 milhões de habitantes. Amsterdã, que é a maior cidade, a capital daqui. Capital política fica em Haia, mas Amsterdã é a capital. Não temos nem 1 milhão de habitantes. E os holandeses aprendem desde pequenos, isso quem me conta meu marido e amigos aqui, que eles aprendem desde pequeno: olha, nós somos um país minúsculo, então a gente tem que se conectar com outros países. Qual a melhor maneira de se conectar? Falando o idioma deles. Então significa que as crianças, elas recebem muitos idiomas nas escolas. Não desde pequenininho não, tá, gente? Assim, tem até escola que é bilíngue, escola que já apresenta a língua inglesa, por exemplo, sei lá, com 9, 10 anos, mas o normal é no ensino médio, a partir dos 12 anos, ter aulas de inglês. A minha filha está no ensino médio, ela tem aula de inglês e nesse momento francês, e a partir do ano que vem, o segundo ano dela, também terá de alemão. Existem escolas que prezam o espanhol ao invés do francês, enfim, pode mudar aí um pouquinho. E para algumas crianças, dependendo do nível, né, que elas estão no ensino médio, até latim e grego tem. Então, holandês, de modo geral, aprende muitos idiomas e fala muitos idiomas estrangeiros. Por isso que é tão fácil, né, digamos assim, se comunicar aqui em outro idioma. O país aceita muitos imigrantes, o país é muito aberto para outras culturas. Em Amsterdã, apenas em Amsterdã, nem sei quantas culturas diferentes, quantas línguas se fala nessa cidade, mas quem já veio para cá ou quer vir para cá, presta atenção quando estiver andando na rua, que você vai ouvir assim vários idiomas ao mesmo tempo. Além disso, a Holanda é um país muito receptivo para empresas internacionais. Então, o que acontece? A Holanda, apesar de ser pequena, é um hub, na verdade, é como um ponto aí, primeiro pela localização na Europa, né? Não sei se a gente coloca num mapa, vou mostrar depois para vocês no mapa, mas primeiro pela localização na Europa,
tem muitos voos para cá, então assim, a Holanda está muito bem localizada. E é um lugar muito receptivo, é um país muito receptivo para grandes empresas. Existem grandes empresas também que nasceram aqui, né? Se a gente falar, por exemplo, a Shell, que é metade holandesa, a sede da Booking.com tá aqui na Holanda. Que mais? Aquela de limpeza, que, enfim, agora eu vou esquecer o nome. Enfim, mas existem muitas empresas internacionais aqui, o que acaba sendo atrativo para as pessoas virem morar. Além disso, muita gente procura a Holanda por causa do idioma. Eu repito, aqui se fala holandês, mas se você falar inglês, se seu nível de inglês for bom, dá para viver muito bem aqui se você ficar nos grandes centros. O que são os grandes centros? Amsterdã, Rotterdam, Den Haag, né, que é a Haia, The Hague, Utrecht, não é tão grande, mas é pertinho de Amsterdã. Se você ficar nessas cidades maiores, você vai notar que essas cidades também são atrativas para estrangeiros. Então ali se fala muito inglês, ali você vai conseguir se virar muito em inglês. E a pergunta é, você vai querer morar aqui de verdade ou vai querer ficar se virando aqui pro resto da vida? Isso é uma escolha sua, eu não decido por você. Mas, respondendo à pergunta do começo, eu preciso falar holandês para morar na Holanda? Olha, precisar, não, porque você consegue se virar, você consegue, vamos supor, se você está em casa, sei lá, estoura um encanamento, uma situação mais assim de emergência, ou de emergência mesmo, alguém caiu da escada, precisa ligar para ambulância, você ligando e falando em inglês, conseguindo explicar o seu problema, você vai ter assistência, tá? Então essa é uma segurança que eu passo para todo mundo, meus clientes, as famílias que eu atendo, porque a maioria das pessoas não vem para cá falando holandês, né, gente? Quem fala holandês? Uma língua, enfim, complicada, difícil. Tem até uns vídeos meus explicando, falando sobre como aprender holandês, mas é uma língua difícil. Então a maioria das pessoas vem para cá não falando holandês ainda. Então dá para morar aqui? Dá. Lógico, gente, se você for morar lá no meio do país, lá no interior, lá num dorpje, numa vila com 20 casas, talvez seja mais difícil. Talvez aí exijam mais o holandês de você. Agora, se você ficar numa cidade grande como Amsterdã, você vai conseguir se virar muito bem. Aliás, tem muitos lugares aqui hoje em dia, até meio engraçado, né, para quem fala holandês, sei lá, de repente eu acho engraçado, você entra num café ou numa loja e pergunta alguma coisa em holandês, várias vezes a pessoa fala, eu só falo inglês. Então, até um atendimento em inglês é normal aqui. Fora que Amsterdã, por exemplo, é uma cidade que recebe muitos turistas, então é uma cidade que está acostumada a servir, a atender em inglês. Então, essa dificuldade você não vai ter. O que eu acho que é difícil? Crianças. Quando a gente tem filhos em escolas holandesas, por mais que os professores falem inglês, por mais que você consiga se comunicar, eu acho que para adaptação, a sua adaptação, nem digo da criança, porque a criança vai aprender holandês, confia que ela vai aprender holandês mais rápido que todo mundo da família, mas para a sua própria adaptação e entendimento, né, do que está acontecendo na escola, quando chegar comunicado, de festa, de reunião, de qualquer coisa que seja, provavelmente esse comunicado, essa comunicação toda será feita em holandês. Isso sem contar, né, por exemplo, eu tenho 3 filhos, o pequenininho ainda está em fase de alfabetização. Aí tem mais uma coisa, eu ia falar, tá em fase de alfabetização, não precisa de ajuda, precisa sim, porque a professora me pediu para estudar com ele, para fazer exercícios com ele aí 3 vezes na semana, e são exercícios em holandês. Então, né, eu felizmente falo holandês, eu consigo, talvez minha pronúncia nem seja perfeita com o menino, mas a gente faz o que pode. Mas os mais velhos, estudando matemática, geografia, inglês, não, mas holandês, eu ia falar inglês, holandês, enfim, eles precisam de ajuda. E às vezes é uma ajuda assim de interpretação de texto, é uma ajuda, sei lá, fração. Eu posso até saber ensinar fração para o menino, mas sabe como fala fração em holandês?
breuken. Então, são coisas que a gente tem que entender, tem que tentar entender para conseguir ajudar. Eu lembro que na época da pandemia, os meninos estavam tendo aula online, como acho que o mundo todo, e aí o Miguel, meu filho do meio, estava com muita dificuldade, enfim, de entender algumas coisas da gramática holandesa, e aí eu liguei para a professora, eu falei, olha, é o seguinte, eu falo holandês, eu consigo estudar com ele até um certo ponto, porque a partir do momento que ele começar a me perguntar as regras de gramática, sorry, eu não sou professora, eu não tenho esse conhecimento, então pedi ajuda aí para a professora. Só tô contando essa história para vocês perceberem aí o que seria uma dificuldade quando a gente ainda não fala holandês. Eu acho que a questão da escola é um pouco complicada. Trabalhar em inglês é possível? É possível. Várias empresas internacionais por aqui, onde o idioma comum da empresa é o inglês, então isso você se vira muito bem. E como eu disse, existem até lugares hoje em dia que contratam pessoas que atendem em inglês. Cafés, bares, restaurantes, enfim, lojas. Depende, tem que dar uma olhadinha. Agora, o meu conselho de amiga, de comadre, é o seguinte. Eu acho que vale muito a pena aprender o idioma, né? Você está vindo morar num país e eu acho que faz toda a diferença na questão da adaptação. Porque seja na escola, seja fazendo amigos, seja conversando com os vizinhos, porque eu acho que se você não fala o idioma, você acaba vivendo muito nessa bolha, sabe? Nessa bolha expatriado, bolha imigrante. E quando a gente fala o idioma, nem que seja, sei lá, não precisa ser perfeito, sabe, gente? Tentando entender, você vai ter uma ideia melhor de como o país funciona. Pode ser culturalmente, pode ser na política, pode ser até uma piada. E assim, às vezes, pô, você não entendeu nada, você não viu o jornal, você nem sabe que amanhã tem uma greve no transporte público, por exemplo. Então, não só a parte social, que eu acho que é fundamental para a adaptação, mas também a parte prática da vida, né? Tem greve amanhã, o que está acontecendo na política? Pô, chegou uma carta aqui para mim no correio, eu não sei o que é, é votação, tem eleição municipal, você tem que votar semana que vem. Ah, tá, não entendi. Porque quando você está inscrito aqui na prefeitura, né, dos municípios, de qualquer município de onde você for morar, quando tem eleição municipal, você, imigrante, expatriado, também será convidado a votar. Foi um problema muito grande esse ano aqui em Amsterdã, tá? Porque tem um número enorme de expatriados que vivem aqui e não foram votar, o voto não é obrigatório. Não foram votar porque ou não entenderam, ou porque não tem conexão nenhuma com a política. Enfim, o meu conselho é aprender holandês pode te ajudar muito na adaptação, pode te ajudar muito a conhecer melhor o país e, claro, no fim das contas, te ajudar a viver bem aqui na Holanda. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha esclarecido um pouquinho aí, desmistificado essa coisa do... Tem gente que fala, mas aí a segunda língua oficial é inglês. Não, não é. Muita gente fala inglês, a gente se vira em inglês muito bem aqui, mas aí cabe a você saber se você vai seguir a sua vida se virando ou se você vai optar aí para o caminho da integração, da adaptação e tentar aprender o idioma. Isso, claro, é a sua decisão, só cabe a você. É isso. Fiquem bem, obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Doei!